Aleluia, graça e paz, irmãos. Vamos mais uma noite de Despertai 514, glória a Deus. Aleluia, sábado 31/10, glórias a Deus. Despertai 514, tem uma palavra para você. Vamos orar antes de começar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti a minha vida, colocar diante de Ti, Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos que aqui estão. Peço, Senhor, para que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor venha sobre nós mais uma vez essa noite. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha através da palavra, Senhor, que o Senhor tem para nós essa noite, falar ao nosso coração, que nós venhamos, Senhor, a ser mais uma vez tocados, Senhor, por Ti, ministrados por Ti, que o Teu Espírito Santo possa nos envolver, Senhor, na Tua graça, possa nos envolver, Senhor, com o Teu amor, com a Tua glória, aleluia, para que nós possamos, Senhor, fazer aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, mais uma vez, ó Pai. Eu apresento a Ti cada vida, cada casa, cada família que será tocado, Senhor, por esta palavra, que será tocado, Senhor, Deus, por este culto desta noite, pela mensagem, pela palavra, pelo louvor. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor venha ministrar sobre os corações, para que o Senhor venha, Senhor, ministrar sobre as vidas, que o Senhor venha, Senhor, despertar a Tua igreja para viver o extraordinário, que o Senhor venha despertar a Tua igreja para viver o sobrenatural, que o Senhor venha despertar a Tua igreja para que nós possamos ser e fazer aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que nós possamos entender o Teu chamado, que nós possamos entender, Senhor, a Tua voz, que nós possamos entender a direção, a profecia, a palavra, e que nós possamos estar debaixo da missão, que nós possamos estar debaixo da palavra, que nós possamos estar debaixo, Senhor, da nuvem de glória, para, Senhor, atender o chamado, para fazer, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós como igreja, Senhor, nesta terra, ó Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, cada vida, cada, Senhor, um que estará recebendo algo de Ti esta noite, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Tudo certo com o som? Aleluia, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Bora lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Hoje é dia de Despertai 514, é dia de uma palavra do Senhor direcionada à igreja, direcionada ao seu povo, para que nós possamos ser a cada dia despertados, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Eu acho que a Carol está aparecendo lá, não está não? Cuidado com o fio aí, hein? Aleluia. Irmãos, olha o que diz em Atos, capítulo de número 11, lá no seu versículo de número 19. Hoje o mundo, contextualizando, o mundo está comemorando o Dia das Bruxas, dia 31 de outubro. Então o mundo, o sistema do mundo, o sistema caído do mundo, corrompido, está comemorando, está festejando o Dia das Bruxas. E esse é o tema que a gente vê nas redes sociais, esse é o tema que a gente vê nas mídias, não só no nosso país, mas em outros países que até mais, a influência maior neste dia, dão uma ênfase maior neste dia. Mas, irmãos, por um outro lado, hoje é o dia do renascimento do cristão, do renascimento da igreja de Jesus. Não é de qualquer igreja, da igreja de Jesus. O dia 31 também, ou para nós é falado, é comemorado o dia da Reforma Protestante, o dia que Martim Lutero cravou as suas 95 teses na porta daquela igreja, protestando contra o sistema romano, um sistema antibíblico, e ele naquele dia, lá na Alemanha, ele cravou a sua tese, ele se revoltou em nome de Jesus contra aquele sistema caído, corrupto. E ele cravou lá, está errado, estamos fazendo errado. E ele declarou naquele dia: eu estou saindo desse sistema, eu estou saindo desse mundo, eu estou saindo desse engano, desse erro, porque eu quero ficar com a palavra do meu Deus. Parece forte falar assim, mas é verdade. E a gente não pode deixar de falar a verdade. Olha o que diz em Atos, então agora vamos sim em Atos capítulo 11, versículo 19, entendendo que hoje, eu creio que hoje, irmãos, é um dia de reflexão, ou deveria ser um dia de reflexão para todo cristão. Todo cristão
ou aquele que se diz cristão, aquele que acha que é cristão porque está na igreja ou porque não está na igreja, mas recebeu uma palavra, porque um dia aceitou Jesus, enfim, é um dia de reflexão, é um dia que nós devemos olhar também para Lutero e refletir: o que ele fez, o que aconteceu, como estava o mundo, e o que eu devo fazer diante disso? Será que eu estou certo? Será que eu estou fazendo o certo? Será que eu sou realmente um cristão? É essa reflexão que eu quero trazer para você essa noite. Diz assim, versículo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19: e os que foram dispersos a partir da perseguição, e os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Vamos ler todo o texto aqui, depois eu volto no versículo 19. 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia... Caiu alguma coisa aí, aleluia. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, uau, tem uma graça aqui, tem algo diferente aqui. Ficou muito alegre e exortava a todos o que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, 25, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. E os discípulos então foram pela primeira vez chamados de cristãos. Irmãos, em nome de Jesus, eu queria ler esse texto todo para depois agora passar com ele aqui passo a passo, pegar alguns trechos desse texto que nós lemos aqui e falar um pouco sobre isso, mas finalizando com esse texto: e os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Aleluia. E como eu comecei aqui dizendo, hoje a gente vê o mundo, as mídias falando de o Dia das Bruxas e Halloween e não sei o que, não é só no Brasil, vários países do mundo até são mais intensos nisso, tem um contexto espiritual por trás disso, e ninguém aqui é fanático, né? Não estamos falando de fanatismo, não estamos falando de religião, porque inclusive hoje a reflexão que eu quero trazer é: se nós não estamos sendo mais religiosos do que cristãos. Então não estou falando de religião, não estou falando de alguém religioso, tal, não sei o quê, mas é necessário que hoje, irmãos, a gente faça essa reflexão. O sistema caído do mundo, o sistema corrompido, aquele que Jesus falou contra, aquele que Jesus pregou contra esse sistema, o mundo está falando do Dia das Bruxas, e do outro lado tem o povo de Deus levantando a bandeira, e deve ser levantada mesmo, sobre a reforma protestante, sobre a reforma iniciada ou continuada por Lutero, né? A gente sabe que teve outros que se levantaram até antes mesmo de Lutero para falar em nome do Senhor, para quebrar aquele sistema caído, mundano, romano que imperava e ainda hoje, infelizmente, impera em algumas áreas da sociedade, principalmente no nosso país, principalmente na região onde nós estamos. Verdade. Estou aqui hoje para falar da palavra, estou aqui para apresentar a verdade, como sempre, né? Mas hoje com uma ênfase um pouco maior nisso. Aleluia. Então, irmãos, nós temos hoje uma divisão do mundo com o sistema caído em todos os aspectos, inclusive na religião combatida por Jesus também. Jesus detonou a religião, detonou os religiosos que viviam embaixo de uma religião, não tinham entendido ainda a palavra do Senhor, não tinham compreendido quem era Jesus, estavam debaixo de uma religião, de um rito religioso, e Jesus também combateu aqueles homens
Indo um pouco mais para trás em Jesus, depois nós vemos que a igreja morreu, irmãos, por isso que eu quis ler esse texto de Atos aqui. Olha que interessante. Aí agora eu quero voltar lá no versículo 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão. Irmãos, nós temos homens na Bíblia, nós vemos os apóstolos dos seus discípulos de Jesus dispostos a morrer pela causa, dispostos a perder a sua vida pela causa, pelo Evangelho, ou pelo amor que eles tinham ao Evangelho, ou pelo amor que eles tinham ao dono do Evangelho. Quem é o dono do Evangelho? Jesus. Porque é diferente, hoje a gente vê as pessoas, o Evangelho, mas o autor do Evangelho, o autor, aquele que veio trazer as boas novas, Jesus. Esses homens aqui, irmãos, e aqui nesse texto, começando por Estevão, que se colocou à disposição, que deu a sua vida literalmente pela causa. Eu sou tão apaixonado por esse tal de Jesus, eu sou tão apaixonado pelo Evangelho, mas não porque é um Evangelho, porque é o Evangelho apresentado pelo Jesus, que eu estou disposto a dar a minha vida por essa causa, pelo Evangelho, ou pelo autor do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu creio que nós temos que entender, pelo menos hoje, e eu vou falar sobre isso hoje, e que você me dê a sua atenção em nome de Jesus, para que você possa refletir, trazer essa reflexão para a tua vida hoje. Eu vi muitas pessoas postando no Facebook, nas redes sociais, enfim, sobre a reforma, sobre os textos da reforma, sobre Martim Lutero, sobre algumas de suas teses, aquilo que ele escreveu, alguns dos seus pensamentos, mas automaticamente eu me pergunto, será que as pessoas que postaram isso, ou que estão postando, que estão divulgando, estão falando, isso é bom, irmãos, aleluia, glória a Deus, mas será que elas entendem o que é isso? Ou será que a vida delas reflete, é um reflexo disso que elas estão postando, ou será que é só uma postagem vazia? Como muitas de que nós vemos por aí nas redes sociais. Às vezes você vê a postagem de alguém, não sei, num restaurante, numa bela praia, toda feliz, alegre, dando risada, contente. Você olha aquela postagem, aí você pensa que aquela pessoa está alegre, está feliz, está contente, está cheio do dinheiro. E quando você conhece a vida real da pessoa, você vê que ela está triste, depressiva, sem dinheiro, e aquilo foi só uma foto. Não passou de uma foto. Eu estou falando para você que a nossa vida não deve ser só uma foto, mas que a foto deve refletir a nossa vida. Sabe, de repente quando você vai tirar uma foto, você não, calma aí, deixa eu arrumar meu cabelo, deixa eu retocar minha maquiagem para as mulheres aí, deixa eu arrumar aqui a minha roupa, deixa eu trocar de roupa, e você faz todo um preparatório, toda uma encenação para tirar uma foto. Talvez as pessoas que olhem para essa foto vejam, nossa, olha como ela está bonita, olha como o cabelo dela está legal, mas de repente na vida real você não é daquele jeito. Você se produziu, se arrumou, se enfeitou para tirar uma foto. Não estou falando que é errado, mas eu estou dizendo pelo menos é o que eu penso, em cima disso aqui, em cima desse contexto que eu estou falando, é que a foto deve representar aquilo que eu sou. É que aquilo que eu coloco nas mídias, nas redes sociais, deve refletir aquilo que o meu coração realmente está, ou aquilo que os meus pensamentos estão. Se não vai ser só uma foto, se não vai ser só uma postagem, se não vai ser só mais uma foto nas redes sociais. Os homens, versículo 19, foram dispersos quando começou a perseguição, a partir da morte de Estevão. Um camarada chamado Estevão, não vou falar da história dele, depois você pode ler. Ele se levantou falando da palavra do Senhor. Estevão se levantou falando a verdade. Olha, eu estou aqui para falar a verdade. Agradou o povo? Não. Agradou a multidão? Não. Vamos apedrejar esse camarada, vamos matar ele. Que palavra é essa? Quem ele pensa que é para falar isso? Falou a verdade. Eu estou dando a minha vida, Estevão, eu estou dando a minha vida para deixar a verdade. Irmãos, e ao longo da história a igreja foi se perdendo. Versículo 20, alguns daqueles porém que eram de Chipre e Cirene se foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus.
O Evangelho do Senhor Jesus, as boas novas, a causa que eles compraram a briga. Nós cremos no Evangelho de Jesus e vamos permanecer neles. Irmãos, nós estamos falando aqui de homens que foram perseguidos, dos discípulos que foram perseguidos, foram mortos, tiveram sua cabeça cortada, foram decapitados, foram torturados por causa do Evangelho de Jesus. Homens que foram apedrejados até a morte, outros que foram apedrejados até quase morrer e se levantavam daquele apedrejamento, como Paulo, ali de repente tonto, sanguentado, falou assim: o que aconteceu? Mas eu trai de mim se não pregar o Evangelho, eu vou continuar a pregar o Evangelho. Porque eles não tinham a sua vida como preciosa. Precioso para eles era a palavra do Senhor, era a verdade, era aquilo que eles conheciam. Então esta noite eu estou te chamando de volta para esse Evangelho, eu estou te chamando de volta para o centro, que é a palavra do Senhor. Eu estou te chamando de volta para estar verdadeiramente em Cristo. Eu estou te chamando de volta, pelo menos para você hoje fazer essa reflexão: será que eu não estou religioso? Será que eu não sou mais um religioso dentro de uma religião? Ou será que eu estou fazendo a diferença? Aleluia. Lutero, eu anotei aqui, irmão, Lutero se levantou contra um sistema romano. Lutero estava dentro do sistema, mas ele começou, fome e sede de Deus, a meditar, a ler, a entender as Escrituras. Ele começou a confrontar: não, mas isso está errado, não, mas a palavra do Senhor, o Evangelho que Estevão deu sua vida, o Evangelho que os discípulos deram a sua vida, o Evangelho que Jesus deu a sua vida pela causa, aquele Evangelho me diz isso, e o sistema romano me diz isso, então está errado. E ele, a partir daquele momento, ele estava dando a sua vida por causa do Evangelho, ele estava colocando sua vida por causa de Cristo, do Evangelho. E hoje nós vivemos numa sociedade que tudo: nossa, não posso falar isso porque é errado, não posso falar aquilo porque eu vou ser perseguido, não posso falar isso porque... E é verdade, irmão, a gente vê que os irmãos, aquele que você acompanha alguns irmãos que quando fala alguma verdade, o YouTube, o Facebook, sei lá, as redes sociais derruba aquele camarada. Se posta uma coisa do inferno satânico, do sistema caído, está tudo bem. Mas se alguém posta alguma coisa falando uma verdade mais profunda, aquele vídeo é bloqueado, aquela postagem é bloqueada. Verdade ou não? Até na igreja, mas a gente viu um monte de igreja, o Facebook caindo, sendo derrubado, aconteceu alguma coisa que não entrava, a live não conseguia fazer. Aí a gente ia lá para ver lá o cara do mundo lá fazendo, e fazia e tal, beleza. Cuidado, a gente precisa acordar para algumas coisas, irmãos. Nosso tema de sábado é despertar, então são palavras para despertar. Lutero se levantou contra um sistema romano para libertar o povo da escravidão teológica e religiosa. Irmãos, Lutero se levantou contra o sistema romano que imperava na época, e hoje não está muito diferente não, principalmente aqui no nosso país onde nós estamos, tem um sistema romano também está aí, cheio de mentira e erro e engano. Se levantou para libertar o povo, aquele que não tinha acesso à palavra, não tinha acesso às Escrituras, porque o sistema romano, por causa também de política, tirou o acesso às Escrituras, tirou o acesso à palavra do Senhor. Essa história, depois você pode estudar também sobre isso. E Lutero não, o povo está sendo enganado, o povo está sendo cegado, o povo não tem acesso a isso aqui que eu tenho acesso, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que dar o meu jeito aqui para levar essa palavra, levar esse acesso ao povo, libertar o povo dessa cadeia religiosa. Aleluia. Mas também, por um outro lado, ele foi despertado, ele foi usado por Deus para despertar aqueles religiosos, aqueles líderes religiosos da época, que depois também tiveram seus olhos abertos e entenderam a briga de Lutero. Não, eu estou entendendo o que Lutero está falando, parece que eu estava tanto tempo aqui nesse sistema religioso, que eu estava cego também, mas agora eu estou vendo isso que esse homem está falando, e eu estou sendo despertado também para essa realidade. E aí nós vimos um movimento nascer, o movimento da reforma, o movimento protestante, e hoje nós estamos aqui por isso também, irmãos.
Nós lemos Atos dos Apóstolos, mas a gente poderia falar sobre Lutero, a vida de Lutero, e também foi um homem usado por Deus, levantado por Deus, despertado pelo Senhor para abrir os olhos do povo, de uma nação, de alguns que estavam presos na religião, para que nós estivéssemos aqui hoje. Então hoje, eu penso, irmãos, pelo menos hoje, no dia de hoje, que todo cristão, ou aquele que acha que é cristão, deveria parar e pensar e refletir: será que eu realmente sou cristão? Porque nós lemos aqui no último versículo que o povo olhou para os discípulos de Jesus, para aqueles camaradas que estavam dando a sua vida por causa do Evangelho, e pela primeira vez foram chamados cristãos. Por quê? A multidão estava vendo Jesus neles. Eles falam como Cristo, vivem como Cristo, pregam como Cristo, ensinam como Cristo. A vida deles reflete a Cristo. E a minha vida é a sua, será que está refletindo a Cristo? Será que você pode ser chamado de cristão hoje? Ou será que eu e você não somos uma vergonha para o Evangelho? Verdade, irmão, reflexão. Esses dias eu estava, acho que faz uns 2 dias, eu estava voltando de uma chácara que nós temos aqui, de um terreno, na roça. E aqui é muito comum isso. E tinha um rapaz de moto, andando na moto assim, a estrada é meio perigosa, tem muito acidente, muitas mortes ali naquela estrada, principalmente por moto, porque é uma estrada estreita, a estrada que vai para as Pedrinhas, estreita, cheia de curva, toda sinuosa, e mal cabe 2 carros ali e apertada. Esse é o cenário, para você que não conhece. E o camarada de moto. E fora isso, vira e mexe, foge uns gados ali, uma boiada de um pessoal, atravessa na rua, então você tem que dirigir atento. Quem está de moto, mais atento ainda, porque piscou, deu bobeira, morre. E aí eu estava voltando, e eu me lembrei disso, eu estava voltando, dirigindo o carro, e vi um rapaz de moto, Fernando, sentido contrário, estrada perigosa. Aí esse rapaz, de repente, ele estava com as 2 mãos no guidão da moto, ele tira uma das mãos da moto e com a outra mão fica ali meio dando uma equilibrada, e aí ele faz o sinal da cruz, porque ele passou em frente a uma igreja católica, e aí ele fez esse sinal da cruz. Olha só, irmãos, eu não estou falando mal desse cidadão, nem conheço, não sei quem é, não deu para ver, e não me importa, mas estou falando o que aconteceu. Não estou inventando algo, estou falando de um fato que eu presenciei. Numa estrada perigosa, toda sinuosa, no meio de uma curva onde tem muito acidente. Outro dia nós estávamos lá no nosso terreno, de repente um barulho, Fernando, pá! Aí eu falei assim para ela: morreu gente. Pelo barulho, foi de carro, amassando com caminhão, com carreta, com moto. Eu falei: nossa, meu Deus, mais um acidente, a plena luz do dia, nessa região que esse cara de moto estava. Aí ela correu lá, os vizinhos correram para ver o que era. O cara, felizmente, não bateu em nenhum outro carro, ele capotou o carro numa dessa curva, capotou o carro, isso faz 1 semana mais ou menos, capotou o carro. E esse barulho que eu ouvi, que parecia de lata sendo amassada, foi o carro sendo amassado pelo asfalto. O carro foi deslizando assim, ó, virou de ponta cabeça assim, sei lá, deu quantas voltas e parece que o rapaz saiu de dentro do carro assim, o lado dele do motorista ficou para cima, ele saiu pela janela e sobreviveu. Isso há, sei lá, 1 semana atrás. Aí 2, 3 dias atrás, esse cara de moto, nessa estrada, cheio de acidente, cheio de fator externo, gado passando, boi passando, cachorro passa, mas ele, quando passa em frente a uma igreja católica, ele para, tira sua mão do guidão e faz o sinal da cruz. Eu não estou falando desse rapaz que eu nem conheço, mas eu estou dizendo que por causa da religião, ele estava ali colocando sua vida em risco. Não, eu tenho que fazer o sinal da cruz, porque a minha religião diz isso, ou porque eu aprendi assim, ou porque eu vi meu pai fazendo, meu avô fazendo. Estou falando da Bíblia. Uma vez eu estava no ônibus, eu era adolescente, ainda me lembro disso. Eu estava dentro do ônibus, indo para trabalhar, e tinha um casal brigando dentro do ônibus, brigando de quase agressão física, discutindo, e o casal brigando, e todo mundo no ônibus olhando aquele casal, e as pessoas olhando, e eu olhando, nossa, vai partir para briga, para agressão física. De repente o ônibus passa em frente a uma igreja católica, aquele casal para de brigar, imediatamente os dois fazem o sinal da cruz.
Aí passou a igreja, aí eles voltaram para a briga. Ah, você está falando mal da igreja católica? Não, eu estou falando que, olha o que a religião faz. Se você de repente perguntar para a maioria das pessoas por que elas fazem o sinal da cruz, talvez elas não vão saber responder. Eu não sei, eu faço porque eu vi a minha avó fazer, minha mãe fazer, eu vejo o fulano de tal fazer, eu vejo o sacerdote fazer, eu faço também. Está errado fazer o sinal da cruz? Eu não estou falando isso. Faça o sinal da cruz se você quiser fazer, mas entenda o porquê você está fazendo. Ah, você está falando mal da igreja católica? Não, eu estou falando de religião, que nós devemos sair da religião, inclusive aqui na nossa igreja, no nosso ministério, no Mirvan. Se você é um religioso dentro da igreja, pare. Ou se você está na igreja e a igreja está sendo religiosa, levante a tua mão, levante a tua voz e estamos na religião, vamos parar. Porque Deus não quer religioso. Lutero estava dentro de um sistema religioso, onde a religião estava acabando com o povo, a religião estava acabando com as pessoas, com as vidas. A religião criou um sistema que também influenciado pela política, que as pessoas deviam viver assim, assado, fazer assim, assado. E as pessoas entraram naquele sistema e estavam caladas, porque não podemos falar, porque... E hoje, irmãos, essa é a reflexão que eu quero trazer. Hoje as pessoas estão se calando por causa da religião. Não o politicamente correto, a religião, eu não posso falar, porque senão vai acontecer isso. E por que os homens de Deus eram perseguidos e mortos? Porque eles falavam, declaravam. Nós lemos aqui, estamos aqui aonde agora? É Grécia, vamos falar de Jesus. Não, mas aqui na Grécia não tem negócio de Jesus não, é mitologia grega, a gente crê lá no fulano de tal, no Deus tal, na deusa tal. Não, mas eu estou aqui para falar de Jesus, porque eu conheço uma verdade, eu conheço o Evangelho, eu sou discípulo de Jesus, já estão me chamando de cristão, aleluia, porque eu estou transmitindo a mensagem de Cristo, não só a palavra, mas a vida de Cristo, reflete na minha vida, aleluia, e eu tenho que falar de Jesus. E hoje nós vemos a igreja muitas vezes calada. Não, eu não posso falar aqui porque vai ferir as pessoas, vai machucar. Não, porque cada um tem o direito de escolher a sua religião. O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? O mundo está aí divulgando o dia das bruxas, tal, e não sei o que, o Halloween, e o inferno se levantando. Eu estou dizendo para você, é hora da igreja se levantar. Porque a igreja parece que parou durante um tempo. Se levantar, eu estou aqui como um homem, uma mulher de Deus, na tua casa, no teu bairro, na tua cidade, no teu país, na tua nação. É hora das pessoas olhar para nós e falar assim: ei, cristão, 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 cristão. Nós vemos muitas pessoas por aí que as pessoas não sabem nem definir. Será que é cristão? Será que não é? Não sei. Alguns que se dizem não são, pela atitude, pela vida. Não estou falando mal do sinal da cruz, não estou falando mal daquele rapaz. Estou falando, entenda aquilo que você faz. Até aqui, nossa igreja, nosso ministério, eu falo pessoal aqui. Pessoal, não cante só por cantar. Daqui a pouco a gente vai cantar um hino aqui, ó. Eu falo, não cante só por cantar. Senão você está sendo religioso. Entenda o que você está cantando. Entenda o que você está declarando. Entenda o que você está lendo. Entenda o que a Bíblia está falando. Entenda, não entre na questão, no ciclo religioso aí que o sistema quer colocar em você. Irmãos, aleluia. Há um tempo atrás, o nosso presidente, não estou falando de política, mas estou falando de fato, aconteceu. Há um tempo atrás, o nosso presidente divulgou uma mensagem para a ONU, lá na ONU, e ele falou sobre a cristofobia, a perseguição de cristãos. Ele falou isso, e nós vimos a mídia zombando do presidente. Ele está louco? Onde é que tem perseguição de cristão? Não tem nada disso. Não, mas ele está louco. Perseguem outras coisas, persegue aqueles que têm uma vida errada aí. Zombaram dele. Até nós vimos, eu vi isso, você deve ter visto pessoas dentro da igreja zombando dele. Realmente ele está louco. Como é que ele fala isso? Cristão sendo perseguido.
Você sabe quantas pessoas, nesse instante, nesse momento que nós estamos aqui, quantos cristãos já foram mortos nesses minutos que nós estamos aqui? Dezenas, centenas de cristãos, todos os dias são mortos. Cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus que estão dando a sua vida por causa do Evangelho. Esses sim são dignos. Estão em países com alta perseguição, estão em países enfrentando religião, enfrentando o sistema para falar de Jesus. Estão perdendo a sua vida. Estão perdendo a sua vida. E hoje, nessa semana, nós estamos vendo na Europa sofrendo atentado terrorista e pessoas entrando, não sei porquê, coincidentemente em igreja. Parece que igreja, pegando pessoas dentro de igreja para fazer terrorismo. Aí alguns, nossa, parece que estão perseguindo cristão mesmo, não sei o quê. E aí? A Europa foi despertada por Lutero, Lutero se levantou na Alemanha, no continente europeu, na Alemanha, e a Europa foi despertada por Lutero, e hoje está morta espiritualmente. Nações que enviaram missionários por todo o mundo, hoje não tem a palavra. O que aconteceu, irmãos? Eu não estou falando aqui de uma coisa que eu li, não estou falando aqui de um filme que eu assisti, estou falando de algo que eu vivi, porque eu estive lá, nós estivemos lá, eu e minha esposa, nós estivemos na Europa, fazendo trabalho missionário, levando a palavra do Senhor. E quando você vem para a Europa de Lutero, a Europa pós-Lutero, a Europa que foi despertada por Lutero e outros companheiros também, antes e depois de Lutero, aquela Europa que abriu os olhos e disse: uau, tem um tal de Jesus, existe um tal de Evangelho, existe uma palavra verdadeira. E reinos, nações voltaram para o Senhor Jesus, e dali nós podemos dizer que nós renascemos, ou que nós nascemos, nós os protestantes, nós os cristãos, nós voltamos de novo, aleluia, porque estávamos debaixo de uma religião, de um sistema romano que imperava no mundo, e a Europa começou a enviar missionários para todo o mundo. Não, temos que evangelizar o mundo, temos que voltar ao Evangelho, temos que olhar para esses homens aqui, Estevão, Pedro, Tiago, João, Paulo, esses camaradas que sofreram por causa do Evangelho. Nós temos que voltar para eles, entender o que eles fizeram, nós temos que entender que devemos fazer o mesmo. Irmãos, a Europa começou a enviar missionários para todo mundo. História da igreja, você pode ler depois, história da igreja, enviar missionários para todas as partes do mundo, inclusive para o nosso país, para o Brasil. O primeiro culto realizado na nossa nação por missionários europeus, depois foram mortos por causa da religião do sistema que imperava na nossa nação, através de Portugal. Aí hoje o sistema mudou, hoje a trajetória do mundo mudou. São brasileiros, são latino-americanos que estão sendo enviados para a Europa, para evangelizar a Europa. Aí eu pergunto para você, o que aconteceu nesse tempo? O que aconteceu numa nação? O que aconteceu no continente europeu, evangelizado, despertado pela palavra do Senhor? O que aconteceu em 500 anos? O que passou nesses 500 anos? Que hoje o mundo está se voltando, dizendo, nós temos que enviar missionários para a Europa, porque parece que o evangelho lá está morto. A maior religião da Europa hoje não é o cristianismo. Grande parte, em grandes nações, a maioria é ateu, não crê em nada, não crê em Deus que nós cremos. E a religião lá, em sua maioria, é outra. O que aconteceu? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque hoje eu creio que é um dia de reflexão, sim. Hoje é um dia de você, se você não entendeu, se você não entende, se você nem sabe que é Lutero que eu estou falando aqui, você tem que sair daqui essa noite, você tem que, depois que acabar esse culto, essa live, você tem que procurar no Google, nas redes sociais, no YouTube, quem foi Lutero, a história de Lutero, o que ele fez, e você tem que refletir, você tem que trazer essa reflexão para a tua vida hoje, como igreja, como parte da igreja. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Lutero se levantou como uma voz que clamava no deserto, assim como João Batista. Está errado, a verdade está aqui. Eu tenho a verdade, eu tenho que anunciar essa verdade. Mas vão te perseguir, mas vão te matar, mas você vai ser perseguido. Não importa, o que importa é eu levar a mensagem de Cristo, que eu tenho a mensagem de Cristo. Aleluia. Hoje nós vemos um evangelho invertido em sua maioria,
As pessoas acham que o evangelho é eu ter um carro bom, eu ter uma casa boa, eu ter prosperidade, eu ter uma vida boa, de paz, de alegria, morar na praia, pegar onda o dia inteiro. Está errado? Não está errado, você pode fazer tudo isso, mas se você estiver na palavra do Senhor. Agora a maioria tem vindo para o evangelho porque acha que é o meio fácil. Não, se eu estou doente eu vou lá, eu vou ser curado, Deus tem que me curar, porque eles falam isso. Não, eu vou lá, eu tenho que ganhar dinheiro, se eu coloco 100 eu ganho 1000, eu vou lá, eu vou ser próspero, porque tem uma tal da teologia da prosperidade que fala isso. Cuidado, o que você está fazendo da tua vida. Hoje eu estou te chamando, irmãos, em nome de Jesus, para ser discípulo, para ser chamado de cristão como aqueles homens foram. Não se cale diante do sistema, não se cale diante das adversidades, se levante como uma voz, irmãos, assim como Jesus, assim como os discípulos, assim como Estevão que nós lemos, assim como os demais discípulos, assim como Lutero se levantou, aleluia. Levante, desperte, que você possa, que Deus possa olhar para mim e para você hoje e falar: Ele está levando a sério essa minha palavra, Ele está levando a sério, quando Ele diz que Ele vai falar da minha palavra, quando Ele me ama, Ele está levando a sério aquela postagem que Ele colocou no Facebook, no YouTube, nas redes sociais hoje, é algo do coração dEle, porque Ele está ali, Ele está entendendo. Cristão, declare no teu bairro, eu anotei aqui, irmãos, declare no teu bairro, na tua cidade, que ela pertence a Jesus. Anule as forças das trevas onde você está posicionado. O mundo está declarando hoje Dia das Bruxas, Halloween. Parece que é uma coisa boba, parece, que até na escola do teu filho e da tua filha faz uma festinha do Halloween, pedem para o teu filho e para a tua filha se fantasiar de bruxo, sei lá do que, para ir na festinha. E muitas vezes você, da igreja, dentro da igreja, você não tem nada a ver, vai lá filha, Dia das Bruxas, tem uma tarefa aqui do Dia das Bruxas, vamos aprender. E a igreja está entrando no meio, na onda, entrando no sistema, quando o Senhor diz: não vos conformeis com este mundo, antes renove a tua mente. Para quê, Senhor? Para eu poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade que vem de Deus. Aí nós vemos, irmãos, porque parece que não combina. Quando nós olhamos para, não estou falando mal, estou falando da verdade, quando nós olhamos para a maioria das igrejas hoje, nós vemos a igreja de hoje e nós olhamos para o evangelho, aí nós vemos os homens do evangelho morrendo pela causa, dando a vida pela causa, apanhando, sendo perseguido. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos injuriarem, declarar mal contra vocês, aleluia. Aí hoje nós vemos a igreja, parece que no mundo paralelo, parece que está longe disso aqui. E o que é verdade? Será que é a igreja hoje ou será que é isso aqui? Lutero olhava para a sua volta e via: meu Deus, mas que é isso? Como é que pode isso? Eles estão falando coisa contra a Bíblia, contra a palavra. Eu não posso ficar quieto diante disso, eu tenho que me levantar. Eu estou falando para você que é a igreja, eu estou falando para você que faz parte do corpo de Cristo. Desperta. Você devia pegar o caderno do teu filho e da tua filha, um exemplo, e rebater aquela lição, aquela tarefa ali sobre bruxaria, sobre o Halloween, e você rebater na palavra. É isso. Vai lá, filhão, entrega essa tarefa aí. Não, pai, mas eu vou tirar 0, você vai tirar 0. Mas nós vamos falar de Jesus aqui. E se tirar 0, depois eu vou lá falar com o professor. Que é isso? Aí a gente vê: não, vou ficar calado, vou ficar quietinho. Tem países, irmãos, há países hoje que se você se declara cristão, você é perseguido, você não pode exercer um cargo político alto aí, de alto escalão, um cargo no governo, você é perseguido na empresa. E tem irmãos nossos que não estão nem aí. Eu sou cristão, não nega a minha fé. E hoje a gente está vivendo uma geração que parece que esconde a sua fé. Não é, eu acredito em Deus, mas se eu falar abertamente eu vou ser retalhado, ou se eu falar abertamente eu vou ser zombado, vai acontecer isso. Desperta. Aleluia. Para finalizar, depois nós vamos orar. Irmãos, tinha um monte de coisa que eu queria falar aqui, mas não dá tempo, né? Tá bom. Saia da religião, não seja um religioso.
Não seja um religioso. Não se conforme com esse sistema mundano. Será que se Lutero estivesse aqui hoje, será que ele ia se conformar com isso? Será que se Lutero estivesse aqui na nossa cidade, será que ele ia se conformar? Será que ele ia ver esse sistema que nós conhecemos aí atuando, ele ia ficar quieto? Ou será que ele ia se levantar? Não. É isso que eu estou falando. Irmãos, as muitas coisas hoje, postada de Lutero, e é bom, como eu estou falando aqui, eu creio que é um dia de reflexão. Eu já refleti na minha vida sobre isso, e eu trouxe essa reflexão para mim primeiro. Vou pegar isso para mim, hoje eu vou refletir na minha vida. Será que eu sou digno de ser comparado a esses homens? Será que eu sou digno de ser chamado cristão? Ou será que eu tenho envergonhado esses camaradas aqui? Como nós costumamos dizer, será que eles não estão revirando um túmulo? Aquele cara lá, meu Deus, não é possível, não é possível. Aleluia. Dentre muitas coisas postadas hoje, eu peguei uma postagem aqui, que a gente viu muita gente postando, até os famosos aí postando, sobre a reforma. Um dos 5 pilares defendidos também por Lutero e pelos reformadores: só a graça, só Cristo, só a fé, só as Escrituras e só a Deus a glória. Que a gente possa voltar para esses pilares, irmãos. Que a gente possa olhar na nossa vida e ver se a gente está fugindo de alguma coisa disso. A graça do Senhor sobre a minha vida, Cristo, fé. Será que a minha motivação é a fé ou é outra coisa? Ou é aparecer, as Escrituras, Bíblia, palavra do Senhor, irmãos. Olha só que tremendo. Naquela época, a preocupação de Lutero era: eu tenho que traduzir essa palavra, eu tenho que traduzir isso aqui, eu tenho que dar acesso, eu tenho que colocar a tradução no nosso idioma, no alemão, eu tenho que traduzir, as pessoas têm que ler isso. Hoje nós temos a Bíblia eletrônica, temos a Bíblia no celular, para tudo quanto é canto, facilidade. Nós não lemos. E nós não lemos. Quantas vezes você leu a Bíblia esse ano? Quantas vezes você leu a Bíblia nesse tempo de quarentena? Quantos meses você está em confinamento? 6, 7, 8, 9, 2, 3? Quantos livros da Bíblia você leu? Quantos versículos da Bíblia você meditou? Pouco? Será que você pode ser chamado de cristão? Será que você pode ser chamado de cristão, irmãos? A preocupação de Lutero é: eles não têm acesso, eles não podem ler, porque eles têm que engolir tudo aquilo que a religião fala. A religião fala que eles têm que pagar para ter um pedacinho de terra no céu. A religião fala que eles devem pagar para tirar o parente do purgatório. A religião fala um monte de coisa errada. Religião. E Lutero, conhecendo a verdade, não, eu tenho que dar acesso à verdade. E hoje nós temos acesso à verdade. Hoje nós temos a facilidade da Bíblia. Você dá um clique, irmãos, e você vê tudo daquele versículo. E o problema nosso hoje é o contrário. O problema nosso hoje não é o acesso, porque nós temos acesso. O problema nosso hoje é entretenimento. Nós somos parados no entretenimento. Nós somos pegos no entretenimento. Tem muito filme, muita novela, muita televisão, muitos jogos, videogame, muita coisa para fazer. E não dá tempo de eu ler a Bíblia. Não dá tempo de eu parar nesse versículo. Eu estou tentando chamar você e eu de novo para o fundamento da graça de Cristo. Fé, Escrituras, palavra, é isso aqui, Jesus disse: as minhas palavras são palavras de vida. Quer ter vida, irmão? Lê isso aqui, medita, como a palavra do Senhor. Eu estou fraco, irmão, ora por mim, eu estou fraco, estou passando por um problema. Você lê a Bíblia? Eu não leio não, mano. Então não tem jeito. Pare de dar desculpa. Só a Deus a glória. Olha que absurdo. Lutero aqui, irmãos, Lutero, ele tinha que se ajoelhar quando chegava o maioral, o sacerdote maioral do sistema. Ele tinha que se ajoelhar, deitar no chão para aquele camarada passar. Olha só, os caras exigiam uma glória. Os próprios apóstolos, quando chegavam, se dobravam diante deles, rasgaram sua vestimenta. Sai daí, rapaz, levanta, que isso? Eu sou um homem como você está louco? Cuidado como você tem levado sua vida. Vamos vir para cá, gente, vamos louvar o Senhor, vamos cantar um hino. Irmãos, nós não temos mais tempo, mas a mensagem de hoje é: desperta, cristão,
Hoje é dia de reflexão em Lutero. Desperta, cristão. Desperta, cristão. Hoje é dia de reflexão em Lutero. Vá até Lutero, olhe para ele um pouco, aprenda um pouco dele e veja se você está fazendo aquilo que a Bíblia fala que você tem que fazer. Os que foram dispersos a partir da perseguição. Fomos perseguidos? Então vamos anunciar o evangelho nos outros lugares. Vamos ser perseguidos lá, não tem problema, a gente se levanta, é apedrejado, vamos levantar e vamos levar o evangelho àquela outra região. Nós temos que evangelizar o mundo, nós temos que falar da palavra do Senhor. Versículo 26. Em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. As pessoas olhavam, uau, parece que eu estou vendo Jesus. Parece que eu estou vendo Jesus. Se falarem para esses camaradas hoje, revestidos do Espírito Santo, que eles vão ser pregados numa cruz, crucificados, eles não mais negarão a Jesus. Eles vão falar, declarar, eu estou aqui, pode me levar para essa cruz, mas eu não nego o meu Jesus. O que você está fazendo da tua vida? O que você está fazendo da tua vida? Será que eu e você hoje nós podemos ser chamados de cristãos? Ou será que nós estamos envergonhando o Evangelho de Jesus? Cuidado. Cuidado, volte para a essência do Evangelho. Volte para a essência do Evangelho. Só a graça, só Cristo, só a fé, as Escrituras. Que a glória seja para Deus. Nós vamos cantar um hino, mas antes eu quero orar em cima dessa palavra. E eu não tenho aqui, irmãos, hoje, em nome de Jesus, a pretensão de ser alguém que vá chacoalhar você em algo, não. Mas que o Senhor possa, através do seu Santo Espírito, a mover alguma coisa na tua vida. Eu sinto muito, mas eu não falei nada aqui fora da palavra. Eu sinto muito se você foi pego em algo, se você de repente está olhando para essa mensagem, para essa palavra, que foi uma palavra, irmãos, até meio torta, algumas palavras lançadas aqui, porque foi assim que Deus nos deu. Mas eu estou te chamando para você sair da religião, sair do sistema, para você voltar ao Evangelho, para você voltar ao princípio do Evangelho, para você voltar aos pilares do Evangelho, para você olhar para Jesus. Se você quiser ir mais atrás, pode ir lá nos homens de Deus do Antigo Testamento, mas você pode ir até Jesus, você pode ir até os discípulos, você pode ir até Lutero, e você pode aprender com esses homens. Meu Deus! E você pode refletir na tua vida, como eu estou longe disso, como eu estou longe disso. A igreja tem se calado diante do sistema, a igreja tem se calado, boa parte da igreja tem se calado diante do sistema. Não posso falar, não vou falar, porque é politicamente, tem o tal do politicamente correto, tem o tal da questão de ética, tal. E Jesus disse, prega o Evangelho a toda criatura. O apóstolo Paulo disse, ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu tenho que pregar o Evangelho. Lutero disse, não, eu não posso viver com esse engano. Eu vou anunciar o Evangelho, nem que custe a minha vida, mas eu vou anunciar o Evangelho, tem que agradar ao meu Deus. Eu estou falando com você, que é a igreja, eu estou falando com você, que se diz cristão, volte aos pilares do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Eu oro, Senhor, por nossa igreja, por nossa congregação. Se nós estamos sendo religiosos em algum momento, se nós estamos sendo religiosos, Senhor, em algum ato, quebra essa religião, Senhor. Nós não queremos estar por religião, nós queremos estar por causa do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Nós não queremos estar por religião, nós queremos estar por amor a Ti, Senhor. Nós não queremos estar aqui, Senhor, porque somos religiosos, por um ato religioso. Não, nós queremos estar por amor à Tua Palavra. Que nós possamos voltar ao cerne do Evangelho, que nós possamos voltar aos pilares da Tua Palavra, Senhor. Que nós possamos olhar, pelo menos nos dias de hoje, neste dia, Senhor, dia que comemora a reforma, dia que comemora o protesto, dia que um homem se levantou e declarou, está errado, eu estou me levantando agora contra o sistema, eu estou me levantando agora para anunciar a verdade, aleluia. Que nós possamos no dia de hoje refletir em nossas vidas, entender se é que nós estamos, Senhor,
fazendo correto, entender se é que eu estou no caminho correto, será que eu estou na direção correta, será que hoje as pessoas vão olhar para mim e declarar ele é um cristão, ou será que eu estou envergonhando o Evangelho? Eu trago isso para a minha vida, e que cada irmão, cada pessoa, cada homem, cada mulher traga isso para a sua vida esta noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa, tua vida, tua família, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar o hino ao Senhor. E que você estiver em errado, em algum erro, que você possa voltar arrependido, que o arrependimento venha sobre você, sobre a tua vida. Se você está preso numa religião, saia dessa religião, saia do sistema religioso que o mundo tenta colocar em você. Aleluia. Se você é um religioso dentro da igreja, saia dessa religião, irmão. Saia dessa religião. Os religiosos crucificaram Jesus. Eles não entenderam a palavra, eles não entenderam o Evangelho. Saia da religião, volte para Jesus, volte para a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu não sei se aquelas pessoas que estiveram assistindo conosco ou vão assistir mais tarde, mas muito disso que foi pregado hoje eu recebo em nome de Jesus. Eu quero que até os momentos de alegria eu me lembre que eu devo estar no Espírito Santo, que eu devo estar com Jesus Cristo, que em tudo que eu fizer, em cada local em que eu pisar, que o nome de Jesus seja lembrado, posicionado primeiramente, antes mesmo que lembrem de quem eu sou. Que essa noite você tenha isso no teu coração, toda essa boa e maravilhosa palavra, e que esse cântico sirva para transformar o teu coração e despertar você em nome do Senhor Jesus Cristo. Louve, glorifique o nome de Deus. Pai de toda honra e de toda glória. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença. Que seja
tua casa, te abençoando, te guiando e fortalecendo o teu lar. Que nada lhe falte, que tudo que o Espírito Santo puder e vai te revelar, transforme não só a tua vida e os teus pensamentos, mas todos aqueles que estão ao teu redor. Que você seja um canal de transformação, de edificação do Evangelho. Que esta noite Deus te abençoe grandiosamente. Que tudo seja para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amanhã, 19h30, culto. Venha estar conosco. Estaremos recebendo com muito carinho, com a divisão separada, assim como o governo pede. Esteja conosco. Se você não puder estar conosco, esteja online, mas participe. E Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã.